Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Olha só, na aula de hoje a gente vai trabalhar intertextualidade, tá bom? A mistura, a junção, união de matérias, e a gente vai trabalhar geografia e português, tá vendo? Tá certo? A gente vai ver essa questão do gênero legenda, tá certo? Que é descrição de imagem, essas palavras que explicam a questão da imagem, tá certo? Da imagem que a gente vê nos nossos livros, nos jornais, nas revistas, tá bom? Elas geralmente fazem essa descrição do que tem na imagem, tá certo? E vai ver um pouquinho também, a partir dessas imagens, a questão das paisagens, em geografia, da questão do que a gente tem nas imagens, da explicação dessa imagem, da representação da paisagem, como a gente representa a paisagem, por exemplo, numa foto, numa imagem, numa pintura, num desenho que a gente faz, tá bom? Aí, ó, de início, como eu falei, em português a gente, no gênero legenda, geralmente ele está presente em imagens para fazer essa descrição da imagem, do que tem na imagem. Eu trouxe exemplos de atividades que a gente já fez e outras que tem relação e que a gente ainda vai fazer, tá bom? Olhem nessa primeira imagem, que a gente relembra um pouquinho sobre a questão do Dia do Índio, né, que a gente viu semana passada. Olha só, aqui temos um senhorzinho, né, nessa imagem, você vê ele aí, né, o ambiente que ele está, ele sentado em um caixão, né, e as criancinhas ao lado, sentadas no chão, ouvindo as suas histórias, né, isso? Olha o que diz na imagem aí, ó, nessa descrição, na legenda, tá vendo essa legenda, esse quadradinho amarelo? Diz assim, ó: indígena idoso conta história para crianças guaranis na aldeia Pariqueira, Açu, São Paulo. Tá certo? Essa imagem é de 2010. É uma aldeia que tem na cidade de São Paulo e que esse índio, vocês veem que ele já tem a questão de, nessa imagem, a descrição, ó, é de 2010, mas veem que os índios já têm essa questão da vestimenta parecida com a nossa, né? Eles se vestem como a gente, tá bom? Nessa tribo. Mas tem esse costume também de usarem essa questão da contação de história, né, para aprender um pouquinho mais sobre a cultura indígena, tá certo? Então, esse índio aqui está fazendo a contação dos costumes e das histórias para as crianças da aldeia, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, já em outra tribo, aí tem a descrição aí na lateral, que a legenda, pessoal, ela pode vir nas imagens, dentro da imagem, como nesse exemplo do índio contando a história, na lateral da imagem, tá bom? Como nesse exemplo dos caiçara aqui, e às vezes abaixo da imagem também, em outras imagens que a gente vai ver. Aí aqui, ó, caiçaras puxam rede de pesca em Marataízes, estado do Espírito Santo, tá bom? É uma imagem de 2016. Eles estão o quê? Pescando e nesse caso eles foram pescar e tem a imagem dele puxando essa rede de pesca, tá bom? Em Marataízes. Aí vocês veem essa questão que a imagem, ela tem ligação direta com essa legenda, tá vendo? Há uma descrição na legenda, há uma explicação certinha do que está acontecendo naquela imagem, tá bom? Às vezes, por exemplo, uma imagem sem essa legenda, dependendo do tipo de imagem, a gente não entende totalmente o que a imagem quis dizer, o que aquela imagem, aquela foto quis dizer, tá bom? Aí observem a próxima imagem, pessoal. Diz assim, ó. A gente vê esse carrossel aqui, ó. Tá vendo? Que é uma imagem que a gente já viu, né? Nas nossas aulas. Aí tem aí, ó, parque de diversões no centro da cidade de Caldas Novas. GO é Goiás, tá bom? Caldas Novas em Goiás 2015. A gente vê essa questão, a descrição do local, né? Geralmente a legenda tem isso, ela diz o local onde foi tirada essa foto e diz também o ano, né? No caso aqui 2015, Caldas Novas, Goiás, tá bom? E descreve a cena. É um parque de diversões. Olha essa imagem de baixo. Estão vendo que a legenda, nesse caso, ela está na lateral, nessas duas imagens, né? Lado direito e lado esquerdo. Olha só, morador do campo voltando para casa em Pandralva, Minas Gerais, né? Em 2015, ó. Tá vendo
Porque se não tivesse essa legenda, você às vezes não saberia se ele está indo para a cidade, se ele está voltando para casa, tá certo? Se ele está indo para algum outro lugar. E essa legenda, a pessoa que tirou a foto, ela acabou na descrição fazendo isso, explicando o que ele estava fazendo. Então, ele estava voltando para casa, tá vendo? E o local e o ano, tá certo? Olha só nessa outra, ó, um assunto que a gente já estudou outros dias em ciências, ó. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, né? Ele aquece e ilumina nosso planeta. A essa foto. Primeiro a gente tem a explicação da foto, né? Então, dizendo que o Sol é a estrela mais próxima, né, da gente. Que a gente viu estrelas têm luz própria, então o Sol é quem nos ilumina, nos aquece, tá bom? Nos dá a vida, digamos assim. E onde foi tirada a foto, ó, município de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2016. E como geralmente no Rio Grande do Sul, nas partes mais abaixo dos estados mais embaixo do nosso país, é a mais frio. Então a gente tem o sol, né, e essa como se fosse uma névoa, porque lá está mais frio. Então isso é uma névoa tipo quando a gente está aqui no período de inverno e amanhece aquela névoa onde a gente mora, tá certo? Aí, pessoal, a gente tem outra imagem aqui, ó, que a gente também já estudou e vamos ver ela um pouquinho mais. A gente tem aqui, ó, a questão do poço, né? Um poço cavado e a questão de tirar água do subsolo, que a gente já viu também nessa questão da água em ciências e geografia em outras aulas. Olha só o que é que diz a descrição aqui. Ela está abaixo e diz aqui, ó, a água subterrânea pode ser encontrada em diferentes profundidades do solo. Então ela descreve a questão da altura, as diferentes profundidades, né? A altura o tamanho do poço, tá certo? Como é cavado, tá bom? A gente vê aqui, ó, poço, a profundidade dele, tá vendo? A questão do solo, ó, solo, subsolo, rocha e onde fica a água, no subterrâneo, tá vendo? Então tem uma descrição também nessa legenda aqui da questão do que tem nessa imagem, tá bom? Olha outras duas imagens que a gente já viu, pessoal. A questão da água do mar e da água dos rios, né? A diferença entre água salgada, no lado esquerdo, água do mar, e água doce, no lado direito, né? Que a gente já trabalhou essa questão do Dia Mundial da Água, né? Olha só a descrição da questão da água do mar aí embaixo, ó, do lado esquerdo. Água do mar na Praia do Espelho, em Porto Seguro, na Bahia, 2016. Então tem o ano e o local, né? Porto Seguro 2016 e descrevendo o tipo de água, né? Água do mar na praia, né? Já na outra foto a gente tem água do rio Amazonas em Belém, no Pará, 2015, né? Então a gente tem o ano e o local também e água doce, a gente vê a diferença, né? Questões locais, tá bom? A questão da cor da água, a gente vê a água salgada, né, na praia, essa água mais azulada e água barrenta, né, água doce, tá bom? Que a gente viu nas diferenças da atividade no Dia Mundial da Água, tá certo, pessoal? E para a gente começar a terminar essa questão da descrição das legendas, a gente tem dois exemplos aqui do nosso dia a dia. Olha só aqui na primeira imagem, trabalhador rural ordenha leite de gado bovino em Divinópolis, estado de Minas Gerais, tá vendo? 2016. Então ele tá aqui tirando leite, né? A gente vê o senhorzinho tirando leite aí. E essa legenda que está aí na lateral, ela descreve o lugar, né? Pra gente saber onde foi tirada essa foto, tá bom? E o tipo de animais também, tá bom? Já embaixo a gente tem uma foto de um supermercado. Aí o que é que diz a legenda acima? Seção de laticínios em um supermercado em São Paulo, no estado de São Paulo, 2015, né? A questão da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, 2015, a seção de laticínios, né? Que a gente vê na nossa região também, os supermercados, nessa seção tem iogurtes, leites, queijos, né? Laticínios, tá bom, pessoal? Descreve um pouquinho isso. E para terminar, a gente tem um exemplo e que a gente vai trabalhar no nosso exercício de hoje, essa questão de paisagem também em geografia, essa questão de descrição da paisagem, a gente tem também esses dois exemplos, ó.
em cima a gente tem um lixão, né? Que vocês veem a escavadeira aí, ó, escavadeira em aterro sanitário em São José dos Campos, São Paulo, 2017, né? Que é um aterro bem grande, um aterro sanitário bem grande que tem em São José dos Campos. Aí vocês veem a questão da degradação da paisagem, que a gente já estudou, essa questão da poluição, né? E do lado esquerdo a gente tem o Rio Gualacho, do norte, poluído por um desastre em área de mineração em Mariana, estado de Minas Gerais, 2015, né? A questão do desastre de Mariana, né? Que foi notícia nos jornais, tá certo? E essa questão da barragem e a sua poluição após essa questão do desastre, do estouro da barragem, tá bom? E que poluiu todo o rio, tá certo? Já embaixo a gente tem também essa questão de degradação da natureza, ó, um senhorzinho no garimpo de ouro em Senador José Porfírio, estado do Pará, em 2017, que fala da questão do mercúrio, ó, que o mercúrio é um produto utilizado na mineração de ouro e que contamina a água dos rios, tornando impróprio para o consumo. Além disso, muitos peixes e outros animais acabam envenenados, acabam morrendo envenenados por conta do mercúrio, que é um produto que é usado para as pessoas tirarem o ouro onde tem onde eles acham ouro, para eles separarem o ouro, para eles acharem, eles usam esse produto chamado mercúrio que contamina a água, tá certo? Do mesmo jeito, aí nessa imagem de baixo a gente tem a retirada da vegetação, o desmatamento, tá vendo que essa área de terra aí tá bem desmatada, ó, aqui, ó, tá vendo? Então essa área de terra foi desmatada e provocando o quê? Foi desmatada pela mineração, tá certo? Para tirar, por exemplo, ferro e outros minérios para usar nas indústrias, mas que a retirada dessa vegetação, foi tirada das árvores, acaba expondo o solo fica sem nada e ele fica sujeito à ação do vento, das chuvas e que acaba tendo, às vezes, desmoronamento de encostas de terra, né? E que essa questão também de buracos e de tirar os nutrientes do solo também com a chuva, tá certo? Então é essa questão. Ó. Na foto, a mineração de cobre em Marabá, estado do Pará, tá certo? Que geralmente na Amazônia tem muito também essa questão de minério, tá certo? Várias coisas que utilizam para fazer essa extração de minério e usar na indústria e que acaba tendo essa poluição, pessoal. Aí a partir dessas atividades, dessa questão da legenda, a gente vai fazer a nossa atividade que eu vou colocar lá no grupo para a gente discutir e resolver as questões, pessoal.